Meu nome é Alessandro Schwertner, eu sou de uma cidade pequena no interior do Paraná, de Cornélio Procópio, e desde criança eu tinha vamos dizer assim, uma certa admiração pelos dentistas que eu tratava na cidade, né? E comecei a colocar na cabeça a ideia de fazer odontologia, né? Meu pai trabalhava como vendedor de uma empresa, minha mãe também não tinha formação, então aquela ideia de ser um doutor e tal era uma coisa que era muito bacana. Entrei na faculdade em Lins, São Paulo, em 89, fiz 4 anos de faculdade lá, e quando eu me formei eu estava desesperado procurando algum lugar para trabalhar e estava esperando, logicamente, uma das saídas seria talvez um emprego público, alguma coisa, e eu me formei em julho, então eu tinha que esperar até o final do ano para entender o que ia acontecer. E nesse tempo, minha mãe, olhando um jornal, ela viu que Foz do Iguaçu estavam procurando um dentista para trabalhar e arrendar uma clínica, para trabalhar numa clínica que tinham perdido um profissional e tal, e precisando de um profissional. Eu peguei e falei assim, não, vamos para Foz do Iguaçu dar uma olhada. Cheguei em Foz do Iguaçu, fui direto nessa clínica, era uma clínica na Vila Holanda, e eu cheguei lá e perguntei como é que funcionava, o que eles estavam precisando, como é que era a forma de trabalho, e eles falaram que era uma forma de comissão, né? E eu perguntei quando que poderia começar, ele falou já. Então eu peguei, nesse dia que eu cheguei lá, era perto do almoço, à tarde eu já trabalhei no outro dia também e recebi já no dia a proporção do que eu tinha feito e eu acabei não voltando. Minha mãe voltou sozinha embora, eu acabei ficando aqui e já fiquei aqui durante 2, 3 semanas trabalhando. E foram 2, 3 semanas boas de rendimento, tudo mais, e eu me animei. Eu peguei, voltei para Cornélio, peguei minhas coisas, falei assim, não, vou ficar em Foz do Iguaçu até o final do ano para esperar, vamos ver o que vai acontecer. E nunca mais saí daqui. E nisso daí a gente começou logicamente a frequentar a parte da associação odontológica, e na época nós tínhamos uma turma que jogava futebol lá no Mesomo, e eu conheci o Faisal nessas segundas-feiras que a gente jogava bola lá no Mesomo, e quando você vai estando aqui na cidade, você vai escutando também, né? Escuta de um, escuta de outro e tal. E nessa época eu também fazia já ortodontia em Bauru. Então nós tínhamos lá, eu comecei a fazer ortodontia 6 meses, praticamente um curso, 6 meses antes de me formar, e eu nunca parei de fazer curso. E aqui em Foz do Iguaçu eu escutava falar do Faisal, mas a primeira vez que eu escutei falar dele foi lá em Bauru, que o nosso professor lá, ele falou, poxa, mas tem um rapaz de Foz do Iguaçu também que está fazendo curso aqui. Você não conhece ele? Quem que é? Faisal. Eu falei assim, não, eu já ouvi falar dele, mas pessoalmente não conheço. E daí, por coincidência, foi quando a gente começou a se encontrar no futebol e tal, oi, tudo bem, não sei o quê, e as coisas foram passando, mas eu acho que eu trabalhei praticamente aqui em Foz do Iguaçu uns 2, 3 anos, foi quando o Faisal pegou e um dia eu tinha um consultório, eu tinha um consultório na Vila A e eu tinha um consultório na Avenida Brasil. Seu mesmo? Não, era alugado. O da Vila A nós montamos, que minha esposa veio para cá também junto comigo. Nós não éramos casados ainda, ela veio para cá depois de um mês aqui em Foz do Iguaçu. Nós montamos um consultório na Vila A e daí na Avenida Brasil era um consultório arrendado. E um dia o Faisal pegou à noite, eu terminei de atender e o Faisal apareceu lá no consultório. Ele falou assim, precisamos conversar. Eu falei, opa, tá. Aí terminei de atender, a gente pegou, trocou uma ideia e tal. Ele falou assim, tem uma ideia na cabeça. De repente a gente você tem uma formação boa, eu tenho uma formação também boa, a gente estudou no mesmo lugar e tal. O que você acha da gente montar uma clínica de ortodontia? Eu falei, mas será que vai dar certo, cara? Porque os dois são ortodontistas, né? Normalmente você monta uma clínica com especialidades diferentes.
Ele falou assim, não, porque de repente é um projeto legal, um projeto maior, é uma quantidade maior de gente, e tem demanda e tal, não sei o que, e funciona, de repente funciona. E daí nós começamos a conversar sobre isso, né? Eu acho que foi uma conversa aí de praticamente uns 2 meses. E daí, disso daí, veio o projeto de nascer a Ortoplan, entendeu? Mas a ideia inicial dessa junção e tudo mais e tal, veio do Faiçal, um projeto que ele tinha na cabeça e tal, e nós começamos por aí a formação do Ortoplan. Sou apaixonado por Foz do Iguaçu, e eu falo para todo mundo, Foz do Iguaçu é uma cidade que eu estou em Foz do Iguaçu fazem 29 anos. Foz do Iguaçu, ela tem muita gente que veio de fora, tá? Então, esse acolhimento do pessoal é muito grande, não é uma cidade bairrista, por exemplo, como a gente escuta falar de Curitiba, Ponta Grossa, que tem aquelas famílias antigas. Foz também tem, mas é muito grande essa integração do pessoal que vem de fora. Então você acaba se sentindo muito acolhido aqui na cidade. Sou nascido em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, e nós viemos para cá em 79, no meio do ano de 79, e praticamente a gente está aqui há 44 anos, praticamente, né? E quando nós chegamos aqui, tinha 75 mil habitantes na cidade. É uma cidade pequena, né, boa, e a gente veio através de trabalho, família, né? Os pais da minha mãe moravam aqui, tios, primos, e a gente, da comunidade árabe, é muito tribal, né? A gente gosta de morar junto dos parentes e tal. Então, a gente veio por viés familiar e também do comércio, né? Meu pai abriu uma loja na Avenida Brasil, e aí nós fomos estudar 5 irmãos, nós somos em 5 irmãos, e nós crescemos aqui em Foz nessa época, né? Quando nós crescemos e cada um tomou um rumo. Meus irmãos foram para do empresariado, são lojistas do varejo, né? E eu segui uma linha da odontologia, né? Eu, desde os 13, 14 anos, né, sempre admirei e queria já ser dentista, né? E minha mãe achava estranho, meu pai achava estranho. Como é que ser dentista? E quem cuidar da loja, né? Vamos abrir a loja, sempre aquela cultura, né? E isso fez com que a gente fosse atrás do objetivo, né, e conseguisse esse objetivo. Me formei em Londrina, em 94, e a partir dali, como o Alessandro já falou, a história, né, de buscar o conhecimento em Bauru, na USP, a gente começou a estudar com o Dr. Renato Rodrigues de Almeida, que foi um grande mentor nosso, amigo até hoje, né, ele, o Márcio Filho, e a gente, nessa caminhada, foi fazendo muita pós-graduação, e o Alessandro tem mestrado, doutorado, pós-doutorado agora, e essa construção fez com que a gente tivesse essa sacada, né? Ele fala que a ideia é minha, mas é mista, porque eu só comecei a ideia, ele ajudou a complementar. Então essa construção da Ortoplan, quando ela foi inaugurada em 98, a gente trouxe algo muito inovador para o país, né? O país não tinha esse modelo de negócio, né? A não ser em São Paulo, tinha 1 ou 2 clínicas desse modelo, e que a gente revolucionou um mercado que ele estava bem elitizado em relação à colocação de aparelhos, né, nas pessoas. E a gente trouxe esse processo da Ortoplan para o público BC ter um acesso e também condições para fazer o tratamento ortodôntico com qualidade, com técnicas avançadas, para que pudesse então ter esse tratamento, seja para ele, para o filho, para o familiar. E aí o Alessandro bem disse, né, a gente começou numa clínica na Rua Belarmino de Mendonça, e essa clínica foi muito próspera desde o início, e isso foi assim muito aceito pela comunidade. Então assim foi um início de carreira e construção de marca muito sólida, né? E isso fez com que outras pessoas tivessem a curiosidade de conhecer o negócio, né? E a gente foi em 2003 fazendo uma pós-graduação juntos em Cascavel. A gente começou a desenhar um modelo de negócio, a gente começou com essa ideia de franquia. Eu sempre trouxe uma coisa para incomodar o Alessandro, né? Sempre aquela coisa de querer provocar, e eu gosto muito de estudar mercado, estudar tendência, estudar o futuro, eu gosto de acompanhar outros países também, e eu vim com essa ideia, né, para ele, que eu tinha visto nos Estados Unidos, no
tá? Uma forma, e ele falou, vamos começar a ver esse negócio aí. E a gente começou a mapear esse mercado, começamos a estudar. Na época, o modelo de franquia na odontologia era inexistente praticamente, né? Tinha uma marca só que estava começando a fazer isso em São Paulo, e a gente seguiu essa rota, né? E para fazer esse teste, né, a gente começou com a primeira clínica em Cascavel, com um amigo, né, profissional, e abrimos a primeira franquia em Cascavel, onde nós conseguimos, né, com muito sucesso, ter uma solidificação desse projeto, do modelo de negócio. Então, com isso consolidado, a gente contratou uma empresa em São Paulo, uma das melhores do país hoje, que é a Bittencourt Franchising, né, para montar toda a estrutura de formatação da franquia, né? E essa formatação ela foi feita em 2007, e a gente veio, né, atuando no modelo de franchising de 2010 para cá, com pequenas unidades, né, e depois fomos crescendo e expandindo, e hoje estamos no Brasil e no Paraguai. A marca Ortoplan, ela tem a marca internacional que é o Odonto Latino, que atua no Paraguai hoje. O desafio de você replicar um modelo, né, inovador é você querer convencer as pessoas de que funciona, e aquele ceticismo, né? Mas funciona aí e aqui não funciona, né? Então é o que a gente sempre escutava. E aí vem técnicas simples como a aromatização para sensorial, né? Do nível sensorial, neurosensorial, né? Para você fazer isso, a parte de humanização, a parte de comportamento, tanto na vestimenta quanto na fala, no modelo de atendimento, né? Tudo isso vai causando um impacto diferente, né? As clínicas odontológicas na época eram muito simples, né? E muito pacatas. A gente tem assim a odontologia muito nova no Brasil, né? A odontologia começou em quantos? 60, 50, 60, começou no Brasil assim a ter uma aparência, sair da cadeira do barbeiro, vamos dizer assim, né? A odontologia no mundo tem praticamente 100 anos, entendeu? Da forma como ela é hoje. Então, é uma especialidade, entendeu? Por exemplo, no caso, dentro do conceito de que era medicina antes, né? Antigamente, os médicos faziam odontologia. Então, essa separação veio depois, é nova. Então, a odontologia realmente é nova, dentro de um conceito de idade, de história, né? E a gente com isso, né, com essa estrutura bonita, que a gente montou uma clínica grande, uma clínica imponente para a época, bonita, bem montada, né, com propostas diferentes, a gente começou a apresentar isso para a população. Então a gente ia para a feira, ia para a exposição, ia para reuniões. Você imaginar, nós tínhamos que mostrar um modelo inovador para que as pessoas entendessem, tá, é isso então o negócio. Eles vinham de curiosidade, muitos ficavam, outros não, e isso foi criando uma unanimidade na cidade, e isso foi nos dando muita força para a região, tanto o Paraguai quanto a Argentina, né? O Faisal sempre foi mega pensamento, sabe? Então, quando começou essa história não é nem da franquia, quando começou a clínica, nós assustamos até, entendeu? Porque assim, a gente começava a ver o número de consultas que vinha, num prazo de 6 meses, a gente tinha uma quantidade de clientela que era surreal para o mundo da odontologia, e somente fazendo ortodontia. Sim. A fase também foi muito boa, porque a ortodontia ela estava começando a ser vista pela população de forma geral como uma necessidade realmente. O pessoal falava em modismo, mas a gente sabe que a ortodontia não é modismo, é uma questão de necessidade. E essa presença e colocação em feiras, ia ter uma feira em São Miguel, nós estávamos lá participando, e era um conceito que clínicas odontológicas, clínicas médicas, não tinham muita participação disso naquela época. Então foi realmente um quebra de paradigma dentro desse conceito de modelo de negócio. E eu a população recebeu muito bem isso, tanto que nós tínhamos pacientes de Medianeira, São Miguel, Cascavel, Céu Azul, Cascavel, Assunção. Então vinha muita gente para Foz do Iguaçu procurando, tanto que Foz do Iguaçu hoje ela tem um número também condensado ali de clínicas franqueadas
Porque aqui em Foz do Iguaçu o nome Ortoplan ele sempre teve uma força muito grande, um conceito muito bom, né? É igual você estava falando, poxa, mas e as dificuldades que surgiram, né? Pensando no negócio, eu não vejo talvez tantas dificuldades assim, porque o modelo sempre foi bem direcionado, bem dirigido, bem desenhado. Eu acho que os grandes problemas que a gente teve foi com pessoas, né? Porque o ser humano, ele tem as suas individualidades, as suas dificuldades, as suas manias, mas dentro da odontologia é diferente a venda de uma franquia para uma venda de um produto, né? O produto, por exemplo, você está lá, igual o McDonald's ele citou, você tem um desenho de um lanche, um desenho de uma formatação de um produto e você coloca. E na odontologia você depende muito da prestação do serviço, que apesar de existir o produto, o serviço, você depende de um terceiro para executar esse serviço. Então, talvez a dificuldade seja mais em realmente a preparação desses profissionais, a preparação desse atendimento direto, ser qualificado, ter uma justificativa e uma resposta para a população como ela realmente deseja, que é a qualidade, o bom serviço, o bom atendimento, né? E nesse ponto o nosso histórico é muito bom, né? A gente sempre lutou muito para que tenha essa qualidade, para que tenha essa atenção, tanto que existem franquias que nasceram bem depois da gente, né? E talvez sejam hoje maiores, tenham mais força, mas porque é até perigoso falar isso, mas não que não tenham qualidade, mas que talvez a atenção pela qualidade não tenha sido tão firme como a nossa, que talvez isso até tenha criado uma limitação dentro de um processo de crescimento, né? Sim. E a gente vê, né, que dentro do modelo Ortoplan a qualidade sempre foi imperativa, como ele falou, né? E a gente, nesse pioneirismo, a gente deu uma sequência em 99, iniciando o primeiro curso de ortodontia no Paraguai, na Universidade Católica. Então nós somos, o Alessandro é coordenador do curso de graduação e pós-graduação na Universidade Católica. Nós estamos lá há 22 anos, né, atuando. Começou o primeiro curso em 2019. Então, nós somos, eu sou professor convidado, ele é professor titular e coordenador do curso, da graduação e graduação na Católica, e dentro disso nós temos uma equipe de professores junto, né? E isso foi baseado em toda a estrutura e conhecimento que a gente trouxe, né? Seja de Linho, seja de Bauru, seja da USP, convivência, vários amigos, né? Várias celebridades da ortodontia nacional e internacional que nos apoiaram nisso, e é onde a gente vem construindo toda essa base científica e inovadora na ortodontia. Então a gente traz isso colado na marca, né? Não existe Ortoplan sem a base científica, sem a base da qualidade, sem a base do conhecimento junto, e muitos influenciadores de renome nacional e internacional que nos ajudaram a construir esse negócio sólido. Nós temos assim um processo bem diferenciado em relação à parte do atendimento, que é um atendimento num formato de acolhimento, né? A gente fala que é um atendimento família, né? Esse atendimento mais próximo da pessoa. E também nós temos ali as técnicas, né? Técnicas que a gente usa sensoriais para a parte de bem-estar do paciente, a parte de iluminação, paisagismo, tudo isso é uma construção pensada, né? Então, a arquitetura hoje de uma franquia Ortoplan é pensada. Aí na parte de audiovisual, na parte de som, nós temos um canal próprio, uma TV, né? Uma TV que ela passa o dia inteiro, programação própria nossa, né? Uma televisão exclusiva nossa, um canal, e isso faz com que a gente traga isso para o franqueado como um grande diferencial do mercado. E aí tem dentro do modelo financiamento próprio, nós temos ali dentro do modelo, o paciente ele pode estar fazendo o seu próprio financiamento, fazer a programação do tratamento, seja de X reais ou X mil reais, né? Ele pode construir isso e fazer no momento que ele decide fazer. Então nós temos uma programação para que ele construa esse tratamento da forma que ele pode fazer. E um ponto positivo que eu vejo que assim, falando a nível de franquias, muitas das franquias hoje que existem virou um negócio,
né? Logicamente, todo mundo quer vender a franquia, quer disseminar seu nome, cidades do país e tudo mais, mas no nosso caso hoje, ainda nós atuamos dentro do processo. Então isso não deixa de ser uma evolução constante. Não é aquele negócio hoje da pessoa ter montado um modelo de franquia e ela hoje vive da renda do modelo, terceirizou tudo, já não está diretamente associado no processo. Não, nós temos ali, a gente divide de uma forma que fica uma parte direcionada à franquia, mas a gente continua também atuando como odontólogo, como dentista, entendeu? Então aquelas dificuldades que surgem dentro do dia a dia, aqueles processos de crescimento da tua equipe, do pessoal, saber a linguagem do franqueado, o que ele realmente está sentindo dentro do processo. Aconteceu a pandemia, poxa, eu estou com dificuldade ali. Não, nós também tivemos dificuldade aqui. Então você vivencia realmente aquilo que o teu franqueado também vivencia. Tanto que dentro do nosso modelo de negócio, a nossa unidade mãe, ela é considerada uma franqueada também, desde o início. Então a gente usa essa unidade também como piloto em vários projetos, para depois de funcionar, depois de entender os prós e os contras de cada ação, para que daí seja repassado para os franqueados, para que eles também possam entender que a gente vive aquilo lá e viveu, não é uma coisa que veio de cima para baixo e pronto. Não, aquilo lá está acontecendo porque tem uma resposta, entendeu? E seguindo essa linha que ele falou, nós clinicamente desenvolvemos produtos também para a rede e para outros dentistas. Então, nós temos ali o desenvolvimento do alinhador invisível, né, que hoje está a bola da vez, dos aparelhos mais modernos e avançados que existem, e nós desenvolvemos uma marca própria, né, para a rede, para que eles pudessem ter este conhecimento e esse material avançado ali. Então o Alessandro fez os testes, ele fez a parte de avaliação do aparelho, junto com a indústria, para que a gente pudesse trazer esse produto para dentro da rede, né? Então a parte de desenvolvimento é feita antes de chegar na rede. Existe hoje um scanner, que é um dos mais avançados do mundo, que é o iTero, né, que é o scanner hoje do Invisalign, que é o scanner que faz a parte do alinhador do Invisalign. Nós temos hoje a parte do raio-x digital, que não precisa mais ficar fazendo a parte da revelação, é totalmente digital. As câmeras intraorais são aparelhos ultramodernos, né? Na parte de implante, nós temos implantes os mais avançados, com garantia vitalícia, que se fala, né? Que são implantes de titânio, mas com acabamentos ultramodernos. E dentro dessa linha tem a parte das lentes de contato, né? Que estão a tecnologia do escaneamento, junto com a parte do laboratório, que é primordial também, que faz parte da entrega perfeita para o paciente, né? O sorriso que se busca, aquele sorriso de artista, sorriso hollywoodiano que se fala, hoje é um dos mais avançados que existe, né? Então a gente tem dentro disso toda uma tecnologia envolvida em parceria com os laboratórios para poder fazer uma entrega legal, né? Não esquecendo que a gente tem dentro dessa linha a harmonização facial, né? Essa harmonização facial, sim, dentro dessa linha nós temos a harmonização facial, que é uma das mais inovadoras técnicas de correção, né, da face, para que a pessoa possa então ter a felicidade que ela deseja, ou buscar a beleza que ela deseja, ou até mesmo uma correção funcional. Rejuvenescer, né? Que ela precisa. Sim, tem pessoas ali que entram com 50 anos, saem com 35, né? Não dá para fazer a conta assim reta, mas é mais ou menos assim. E isso faz com que essa especialidade, como a lente de contato, como o alinhador, sejam assim os 3 caminhos, né, que a odontologia vem trazendo nessa década nova que está entrando, né? Então, assim, os 3 caminhos de tendências, né? Tem áreas que não mudam muito, né? Por exemplo, a odontopediatria, né? Uma área que ela é aquilo, né? Não tem muita inovação, né? Mas aonde tem a parte da indústria, laboratório, sempre tem muita inovação. As resinas mesmo, né? As resinas estão em muitas gerações avançadas de 20 anos atrás, né? As resinas, tem resina hoje que a grama é mais cara que o ouro, né? Então, hoje, de acordo com o caso, com o problema e com a necessidade da correção, as resinas têm assim um valor realmente bem considerável, né? A proposta hoje dos atendimentos
desde o recém-nascido, desde a criança até a idade mais avançada possível. Então, Até porque, não, é porque todos precisam da mastigação, todos precisam da orientação de um odontólogo. Então, hoje, o corpo clínico lá, ele realmente tem essa proposta e tem esse preparo para estar atendendo todas as fases e todas as idades. A gente começa da odontologia para bebês, ainda tem de gestantes, até a odontogeriatria. Pessoa com 80, 90, 100 anos, né? Esse dia estava lá um senhor de 87 anos, tinha feito o implante e colocou a prótese e feliz da vida, né, com os filhos. Então isso nos deixa muito feliz quando a gente consegue devolver essa emoção para a pessoa também. Isso é bastante importante, né? Hoje está entrando naquele processo, já faz algum tempo, do viver bem, né? E o pessoal hoje, eles querem se alimentar bem, eles querem... Não é só a questão do ter. Hoje, o viver é importante. Igual você comentou, tem pacientes lá, por exemplo, que você fala assim, poxa, será que vale a pena investir todo esse tratamento, todo esse, às vezes, esse valor numa pessoa de 85, 90 anos? Você fala assim, poxa, mas quanto que vale eu poder comer bem, poder se alimentar bem, poder sorrir? Então, hoje a proposta está muito bem embutida na cabeça de todo mundo, né? E um ponto que eu acho que também é importante e faz a diferença. Todos os dias você vê clínicas abrindo, clínicas fechando, profissionais chegando, profissionais saindo, que faz parte do mundo do negócio, né? Mas nós estamos aqui praticamente há 25 anos com o nome Ortoplan, né? Mas nós já estamos na praça há 29 anos. E hoje nós temos filhos que também estão fazendo odontologia, porque eles enxergam na nossa profissão, na nossa história, um caminho de beleza, um caminho de responsabilidade, um caminho... Então, eu brinco, porque às vezes eu recebo o paciente lá, às vezes eu estou atendendo e eu escuto falar assim, nossa, hein, poxa vida, eu lembro de quando o Dr. Alessandro e o Dr. Faisal atendiam aqui, hoje eles devem estar morando nos Estados Unidos e tal, não sei o que, era muito bom. Daí eu tiro a máscara e tal, falo assim, não estamos nos Estados Unidos não, estamos aqui. Daí a pessoa, nossa, doutor, quanto tempo? E às vezes está levando filho, está levando neto. Então você fala, poxa, estamos ficando velho, né? Mas essa responsabilidade que os meninos hoje enxergam em assumir esse caminho que foi criado aí há 25 anos, para nós também é importante, e o benefício é do cliente, porque ele sabe que se ele tiver que procurar, se ele tiver um dia algum problema, se ele tiver que tirar uma dúvida, se ele tiver que buscar um novo serviço, ele sabe onde encontrar a gente, porque nós estamos ali, entendeu? Nós não vamos sair daqui porque os nossos filhos estão enraizados aqui e eles vão continuar a profissão que a gente começou.